since I was born. Been a spring flower starter. Hibernate till it's fall, and the snow melts to water. But here comes a change, I can feel it inside. I see sun in the cloudless sky, so I open my windows and breathe in the breeze of March dancing on my skin. Suddenly I have a reason to come alive with the season calls me again. Spring awakening. The songs of birds in the trees whisper of new beginnings. The steady humming of bees, daisies I wear like earrings. But here comes a change, I can feel it inside. I see sun in the cloudless sky, so I open my windows and breathe in the breeze of March dancing on my skin. Suddenly I have a reason to come alive with the season. Bom dia, gente! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Começando mais um vloguinho por aqui. É tão gostosa essa época do ano de primavera e outono, que não tá muito calor, mas também não tá muito frio. Você consegue levantar tranquilamente, abrir a casa, deixar tomar um vento. É uma das minhas épocas favoritas. Eu acho que eu ainda prefiro o outono à primavera, porque no outono faz um pouco mais de frio ao longo do dia, na primavera esquenta mais. Mas ainda assim são as minhas estações favoritas no sentido de temperatura ambiente, sabe? E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, como de costume, um pouquinho da minha rotina e compartilhar também uma leitura que eu tô super empolgada fazendo. É um livro que está disponível no Kindle Unlimited e eu já vou deixar o link pra vocês aqui no box de informações. Fiz umas coisinhas aqui da casa, molhei as plantinhas. Como tá chegando a primavera, normalmente o tempo vai ficando um pouco mais seco. E aí eu tenho umas plantas que são mais tropical, então eu sempre dou uma borrifada de água nas folhas delas, pra elas se sentirem, né, acolhidas nessa sequidão toda. Mas, como eu tava comentando com vocês, eu estou fazendo uma leitura, gente, uma Duquesa Inesquecível, da Juliana Fernandes, que é o segundo volume da série Nas Brumas do Amor. Eu li o primeiro volume aqui, Um Duque Fora de Época. Vou deixar o link do vídeo pra vocês aqui nos cards. Amei! É uma trama que mistura viagem no tempo. E lá a gente tem a Mia e o George. O George acaba chegando no futuro, se apaixona pela Mia, né? E vai ter todo o desenvolvimento da história de amor deles dois. Só que o George, ele tinha uma esposa no passado, gente, que é a Jane. Então, esse livro aqui, Uma Duquesa Inesquecível, vai contar a história da Jane. No começo do livro a gente sabe que a Jane, ela teve um primeiro amor, que foi o Richard, mas eles eram de classes sociais muito diferentes, sabe? E isso, obviamente, acabou impactando no relacionamento deles dois, que acabou terminando. 4 anos depois, ela se casa com o George e acaba se tornando uma duquesa viúva, já que a viagem dele para o futuro, né,
deixou ela lá sozinha e largada. E a gente vai desenvolver então a trama ao entorno de descobrir o que aconteceu com a Jane a partir de então. Eu amo que o meu Kindle escolheu um bom momento para reiniciar, gente. Mas tudo bem. O X da questão é que a Jane, a mãe dela morreu no parto, o pai dela se casou logo com uma outra esposa, que tem uma outra filha. E ela sempre se sentiu um pouco distante da família dela, sabe? Um pouco renegada. Ela sempre teve algumas vontades um pouco desenvolvidas demais pra época. Ela gostava muito de trabalhar nas terras do pai, ela gostava muito de fazer coisas que mulheres não faziam muito naquele período. E o pai dela, ele acabou perdendo grande parte da fortuna da família nas apostas. Então, ao mesmo tempo em que ela estava tentando salvar a família, o pai estava perdendo tudo fazendo apostas. Então, o casamento dela com o Duque também é uma salvação ali para a família. Apesar de que nesse período o pai dela já tá assim um pouco mais tentando se aproximar, só que ela já criou essa barreira emocional com a família dela e ela tem esse amor aí de muitos anos que é o Richard, que a gente não sabe o que aconteceu, como é que se desenrolou, enfim, por que eles terminaram. Na verdade a gente sabe, mas tem esses pormenores aí. É um livro que vai falar bastante sobre mulheres, sabe? Sobre empoderamento feminino, sobre a mulher se enxergar no local em que ela deve estar. E eu acho que vai ser muito interessante a partir do momento em que a Jane vai ser uma duquesa, né? Viúva ou não, ela vai ter ali o seu poder dentro da sociedade e eu acho que ela vai aprender a fazer muita coisa com esse poder. Eu tô em 30 e poucos % do livro, então tem bastante história pra correr e eu tô bem curiosa pra saber como a Juliana vai desenvolver isso e obviamente eu vou compartilhar aqui com vocês sobre essa leitura. Quando o meu Kindle deixar de atualizar, porque ele escolheu um excelente momento pra fazer isso, mas é o que temos. Only came over 'cause all my friends said I should get out more. Smile and nod at all of the small talk, but keep looking for the door. Then cut to you, cross the room in your vintage Levi's. What do I do with this view? Wait, hold up, is this a meet cute? Oh my god, like Rachel McAdams in the Notebook, 'cause I keep on staring and the whole world stops. Theme song is playing, just a Friday night, but it feels like the start of the rest of my life. The lights and cue the slow motion, camera close up on your face. It's almost a little too perfect. Heartbeat starts picking at base. Uma mulher almoçada nunca quer guerra com ninguém. Que houve? Nada. Só filmando você na siesta. Ele vai pra siesta dele de todo dia nos daí hoje. Eu já avancei na Biologia leitura. não, né? Quase todo, baby. Quando você tá em casa, você sempre dá na siesta. Tudo bem. Quantas vezes eu fico em casa? Essa semana você não ficou Zero. nada. Então, Mas nas outras semanas você fica bastante. Não, ele tá discordando de mim. E eu vou jogar um fortezinho, tá? Eu já cheguei quase 70% do livro, gente. Olha, estamos num momento muito bom. Daqui a pouco eu vou contar pra vocês o que está sendo essa história. Joel McAdams in the Notebook, 'cause I keep on staring and the whole world stops. Theme song is playing, just a Friday night, but it feels like the start of the rest of my life. Joguei só uma partidinha, porque tem umas coisas de trabalho pra fazer. Então, não pude me dar ao luxo de ficar jogando forte. Tenho que responder uns e-mails aqui, estão disponíveis. Disponíveis não, né? Estão pendentes. E tenho que fazer um sorteio no grupinho do Telegram. Então, vou adiantar isso logo.
E daí, depois eu vou concluir minha leitura, que falta bem pouquinho, gente. Ai, meu pai. Mas peraí que eu vou contar pra vocês a Another atualização dela. lazy afternoon. The clouds covered in gray. Third coffee of the day. Almost fell asleep on Zoom. I yawn at the display. Oi, Third gente! meeting Estou of the day. atrasada, ontem tinha uns problemas, não consegui fazer tudo. But I can hear raindrops tapping on the roof. It's like they're calling out, don't lose your youth. 'Cause I could stay inside and tap away inside. Oh, make today just a little less mundane. Oh, I could stay inside and tap away inside. Oh, take today. Oh, dancing in the rain. Hey. Woo, oh, na 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 na. Woo, oh, oh, na 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 na. Woo, oh, na 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 na. Woo, na na na. Woo, na na na. When I was a little child, I naturally would see magic in the world around me. Bom, respondi aqui os e-mails, fiz o sorteio que eu precisava fazer. Agora deixa eu comentar um pouquinho sobre a leitura de Uma Duquesa Inesquecível, porque já estou o quê? Sedenta pra continuar a minha leitura. Bom, como eu falei pra vocês, Jane e Richard, eles são de famílias completamente diferentes, né? E eles tiveram esse amor de juventude aí 4 anos atrás, só que se desencontraram na vida e agora com ela viúva e ele um coronel do exército britânico, eles se reencontram. Obviamente que aquela paixão ainda tá ali dentro deles, eles foram o primeiro amor um do outro e são aquele amor pra vida inteira. Mas eles têm que lidar com essa separação, porque eles não sabem exatamente no que se deu, como é que aconteceu, e eles têm uma mágoa muito grande ali da situação como um todo, porque de certa maneira era uma expectativa de vida que eles tinham que acabou não sendo suprida. A Jane, ela ainda tem que lidar com os sentimentos que ela tem para com o marido, porque ela casou, tinha uma expectativa de ter com o George ali uma vida tranquila, de se apaixonar por ele aos poucos, mas acabou tendo todo esse sonho, né, perdido quando ele morre, entre aspas. E aí ela tem que lidar também com esses sentimentos que são conflitantes, porque até então ela é viúva e aí ela reencontra o amor da vida dela e esse homem ainda mexe com ela, mas ao mesmo tempo ela tá magoada. Então é muito interessante ver essa crescente da personagem, dela lidando e lutando consigo mesma com relação a esses sentimentos. A gente também vai ter um pouco mais de destaque pra família dela, mais especificamente pra madrasta e pra meia-irmã, que tem um rolo aí. O interessante de Uma Duquesa Inesquecível também é que a Juliana, ela trouxe várias histórias dentro do mesmo contexto. Então, a gente tem um livro narrado em terceira pessoa, onde a gente tá acompanhando a narrativa de vários personagens e as histórias de vários personagens, formando ali seus casais, enfim, lidando com toda essa situação. O Richard, ele é herdeiro de um condado, mas ele não quer essa herança. Então, ele foi trabalhar no exército, fez fortuna no exército, e agora ele descobriu que a Jane tá viúva, então isso mexeu ali com ele, e ele veio pra colocar essa história em pratos limpos. E aí a gente também tem essa relação dele com a nobreza, tem mais especificamente a relação dele com o pai, porque a gente sabe que ele tem uma raiva muito grande do pai. Nas primeiras interações entre eles dois, a gente já percebia isso, e a gente vai ao longo da narrativa tentando desvendar de onde é que veio essa raiva, o que tá acontecendo, por que ele não quer assumir o ducado, já que de uma maneira ou de outra ele tem ali, não é tipo porque ele está fugindo de dinheiro ou porque ele está fugindo de deveres, já que como, né, coronel do exército, ele tem deveres. Então a gente vai tentar entender qual que é a birra dele com relação a este ducado, qual é a problemática e desenvolver em torno disso. O relacionamento do casal, então, é muito assim, naquele misto de quero, mas não quero, uma pegada de romance proibido, ela tá viúva, ela tá se sentindo mal, ele tá completamente ali deslumbrado, apaixonado por essa versão adulta da Jane. Eles dois, apesar de só terem passado 4 anos, estão mais maduros, já vivenciaram coisas diferentes, até porque a gente tá falando de agora ela com 26 anos, né? Então, o começo dos 20 para chegar nos 26, muita coisa acontece na vida da gente e a gente vai vendo esse desenvolvimento. Eu estou em êxtase porque, assim, o casal é super fofo, a gente sabe que eles precisam ficar juntos, então a gente tá torcendo o tempo inteiro,
Mas a gente sabe que diante das circunstâncias que um romance de época apresenta pra gente, né, enfim, das vivências, das experiências, nem sempre é tão simples. E o Richard caiu no Arapuca, né, gente? Então, ele vai ter que se livrar dessa Arapuca se ele quiser que esse relacionamento aconteça. Mas tem outros personagens aqui que eu também tô só observando, sabe? E quero saber onde é que isso vai dar. E uma coisa que eu amo na Juliana é que ela já vai incluindo pra gente os próximos personagens da série, entendeu? E desde o ponto 1 aqui de Uma Duquesa Inesquecível, eu já estava de olho em uma duplinha que assim teve um pormenor, teve uma questão. E eles são os protagonistas do próximo volume da série Nas Brumas do Amor, que se chama Uma Dama a Quem Não Desejo. Gente, eu já sei como é que vai. Eu já tô aqui, meu Deus, confabulando, porque estou o livro inteiro torcendo pra esse casal. Eles recebem suas nuances aqui no decorrer da narrativa, sabe? Uma olhada, uma fala, um negócio. Então, tô o tempo todo aqui vislumbrando isso. São conhecidos de muito tempo, então vai ser meio que um Friends to Lovers. Só que ao mesmo tempo tem uma pitada de enemies. E aí, ela está vivenciando uma outra fase da vida já. Ou seja, eu quero ver o que vai acontecer para eles poderem vivenciar a experiência de vida deles. E o nosso mocinho é o Edward, que é o irmão do George, que era o Duque, né? Que era o marido da Jane, só que como foi pro futuro, agora o ducado caiu nas mãos do Edward, já que Jane e George não tiveram herdeiros. Então, ele precisa se casar para assumir o ducado, e aí ele não tem nenhuma mulher com quem ele, né, sinta a vontade de se casar, mas essa mulher desperta nele coisas diferentes. Então, assim, estou super curiosa para saber como é que essa trama vai se desenrolar. Uma Dama a Quem Não Desejo já está disponível para compra e também para leitura no Kindle Unlimited. Vou deixar o link para vocês aqui embaixo. É lançamento, então aproveita. E obviamente que o link de Uma Duquesa Inesquecível também vai estar aqui, assim como de Um Duque Fora de Época. Red lipstick always looks good when you try to fake a smile. Glitter dress makes me feel cute when I'm trying not to cry. I'll take a picture in my bedroom, then post it online. Tag location as LA, I'm living my best life. Can't win.
Gente, a vida do leitor é terminar de ler um livro e comprar 2. Ai, que legal. Eu falei, terminei de ler meu livro, tava lá no Starbucks. Saí de casa, né, gente, vai tomar um ar, apesar de hoje tá frio e não tinha nenhum lugar dentro. Mas enfim, terminei o livro. Aí falei, vou passar na FENAC só pelo gosto de passar na FENAC, assim. Vou ver o que tem de legal e tal, mas sem nenhuma pretensão de comprar nada. Deixa aí o meu riso aí, ó. Deixa aí a sua risadinha, porque quando eu vi eu já estava com 2 livros na mão, porque as sinopses eram muito boas, comprando. Cheguei em casa e eu mostro pra vocês. Então, concluí a leitura de Uma Duquesa Inesquecível, o 2º volume da série Nas Brumas do Amor, da Juliana Fernandes. Vou deixar o link aqui embaixo. Aproveita o final de semana, já coloca no teu Kindle, faz maratona, porque como eu estava falando, romance de época, você começa e não quer mais parar. E, gente, eu já tô nervosa para a sequência, porque assim, meu Deus, eu não vou nem falar nada, porque se eu falar alguma coisa aqui... uma das coisas que eu mais gostei em Uma Duquesa Inesquecível é que ele foi contra o que eu estava esperando da Jane, sabe? Eu tava esperando essa mocinha, que ela é, de certa maneira, uma mocinha à frente do tempo, uma mocinha muito corajosa, uma mocinha que tem gostos diferentes. Inclusive, eu queria ver mais desses gostos da Jane ao longo do livro. Mas, uma coisa que eu gostei bastante da trama é que quando a gente fala de mocinhas que são empoderadas, mocinhas que buscam o que querem, a gente fala muito sobre mocinhas que não estão tão envolvidas com o amor, não estão tão envolvidas com sentimentos, com casamento, com construir família, sabe? Normalmente são mocinhas que querem trabalhar, que querem, sabe, uma vida fora do contexto familiar. E a gente às vezes esquece de também lembrar que é um querer da mulher ter essa construção familiar, sabe? Que a mulher pode querer cuidar dos filhos, que a mulher pode querer ter essa família, que a mulher pode querer isso. A Jane, ela tem muito essa vontade de ter uma família para ela conseguir dar o amor que ela não recebeu na própria família, sabe? E isso não faz com que ela seja inferior a outras mulheres na luta por igualdade de gênero, na luta por despertar desejos ou por viver esses desejos. Inclusive, ela fala muito sobre isso, sabe? Sobre essa desigualdade entre homens e mulheres. Mas isso não tira dela a vontade de ser mãe, a vontade de ter uma casa cheia de criança, a vontade de cuidar dos filhos, sabe? E eu achei isso muito interessante, porque quando eu comecei a ler, eu tava esperando essa outra coisa e eu recebi essa outra Jane, e isso me fez refletir sobre essas expectativas que a gente coloca em cima das próprias mulheres, sabe? Essa coisa da gente só validar a mulher que é empresária e, enfim, e a que é mãe e que gosta dessa vida, ela não é validada. Então, eu achei muito interessante isso. E não é que eu tô falando aqui que a Jane, ela só quer isso, ela não só quer isso, mas ela valida isso também, sabe? E às vezes a gente até dá uma torcida de nariz pra uma mulher quando ela fala isso. Então, foi um ponto que me fez pensar e refletir bastante. O Richard, ele é um mocinho daqueles que o coração da gente fica, né, lotado de amor, gente. Ele é muito cuidadoso, ele é muito gentil, ele é muito amoroso, ele é muito caridoso. O relacionamento dele com a Jane é muito bonito, mas não só o relacionamento dele com a Jane, o relacionamento dele com outras pessoas também. Eu confesso que eu senti falta de ter um pouco mais da família do Richard, da madrasta dele, do meu irmão, sabe? De ter um pouco mais dessas conexões que fossem além da Jane, porque apesar de que eu sei que quando, né, eles se separaram ali, ele foi pro exército, a vida dele girou muito em torno desse amor. Inclusive, esse é um tópico que é muito mencionado no começo ali, quando eles se reencontram, o quanto o Richard gostaria de esquecer a Jane, mas não conseguia porque tudo nele lembrava esse amor. Mas eu queria conhecer um pouco mais do Richard fora desse relacionamento também, apesar de que ele dentro do relacionamento era um homem perfeito. Como eu falei pra vocês, os personagens secundários, assim, abrilhantaram muito a trama, eram muito interessantes, muito coesos, muito divertidos e gostosinhos de acompanhar, sabe? Ao mesmo tempo que traziam embates muito interessantes e importantes. Nessa série Nas Brumas do Amor, a gente vai conhecer especificamente ali os irmãos do George, então o Edward, o George, o Albert, e aí
A Jane, ela ganhou o seu livro porque ela futucou muito no ouvido da Ju. Mas, assim, eu gostei bastante da presença desses personagens e gostei do fato de que esses personagens, desde o ponto 1, já tem suas questões, já tem situações com as quais lidar, sabe? E a gente vai experimentar e vivenciar isso. Nas Brumas do Amor é um daqueles romances que aquecem o coração, que passam de uma maneira super leve, é um livro curto, que você lê bem rapidinho, que tem problemáticas interessantes, mas que foca bastante no desenvolvimento do romance e do casal e que deixa a gente com o coração quentinho e com um pedidinho de quero mais, né? Mas é um quero mais que já é logo salientado, porque Uma Dama a Quem Não Desejo, que é sequência aí, que vai ser daquela sequência que você vai terminar isso aqui correndo pra ler, já foi lançado e eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo também. Então quem tá procurando aí pro final de semana um romance arrebatador, emocionante, daqueles que aquecem o coração, se joga na série Nas Brumas do Amor, mais especificamente em Uma Duquesa Inesquecível, que vocês não vão se arrepender. E por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do vlog. Me conta aqui nos comentários se vocês já leram alguma coisa da Ju, se vocês já leram o primeiro volume da série Nas Brumas do Amor, ou se vocês ficaram interessados em ler, que eu vou adorar saber. Se vocês gostaram do vídeo, já sabe, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal e ativa as notificações pra receber tudo que eu publico em primeira mão. Eu te espero no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau, gente!